lança a foice sobre a terra. Palavra forte. Afinal de contas, o que o Senhor está querendo nos dizer através desta palavra? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero logo deixar um convite para você acessar lá no meu canal a história de Santa Cecília. São santos já conhecidos, vamos dizer assim. É comum você achar uma igreja, por exemplo, de Santa Cecília em várias cidades, né? E tem muitas histórias, mas como é legal você conhecer um pouquinho justamente desta entrega dela, uma mulher sensacional, essa jovem, né, justamente que faz todo este caminho de martírio. Mas é interessante, ao olharmos para essas histórias, ver os valores que são defendidos. No sábado passado, eu falava justamente de como nós precisamos nos defender em relação a todo preconceito, né? A cristofobia que vai criando, porque querem acusar os cristãos de toda forma de fobia. Então, precisamos também entrar nesta lógica cada vez mais da palavra. Você não deixe de se aprofundar na palavra. Hoje, nós muitas vezes temos uma perseguição que é dada justamente por palavras. E aí, se nós não temos a nossa família, os nossos, justamente nossas virtudes, né, aí aflorando, né, aquilo que são os nossos valores enraizados, essas perseguições acabam muitas vezes tirando aquele cristão de uma vida mais profunda, arrumando muitas vezes confusão, né? Às vezes confunde. Então, precisamos nos preparar, sobretudo, para estes tempos de dificuldades, para esses tempos onde há essas falácias que nós chamamos, né? Ou seja, argumentos aparentemente verdadeiros, ou seja, se defende algo bom, mas ao defender este algo bom, que é, por exemplo, temos que acabar com o preconceito no nosso país de todas as formas, nós acabamos gerando certa forma de preconceito que nós podemos, né, usando a própria linguagem que usam, né, uma cristofobia em relação aos valores evangélicos. Mas por isso nós precisamos entrar nesta lógica do Evangelho. Por isso, a palavra de hoje ela é muito forte, vale a pena sempre ler. Ela vai mostrar uma realidade, que o Senhor, Ele vem também para separar, vem para acolher aqueles justamente que estão no caminho e aqueles que deixaram o caminho. E por isso, precisamos ser cristãos cada vez mais enraizados na verdade. Diz assim, tá? A palavra está em Apocalipse, capítulo 14, versículo 14 ao 19. Eu, João, na minha visão, vi uma nuvem branca e sentado na nuvem alguém que parecia um filho de homem. E aqui fala dessa expressão da nuvem, né? Essa imagem. A nuvem é algo que você não pode aprisionar. Você vê a nuvem, mas você não consegue colocar ela dentro de um caixote. E a nuvem, ela muitas vezes torna de certo modo muito maleável, no sentido de formar várias imagens, né? Muitas vezes, quando criança, né, a gente olhava para o céu e ficava vendo, né, as nuvens e vendo, olha ali, parece aquilo, não, parece aquilo outro, olha, você está vendo naquela nuvem aquilo. Por quê? Porque a nuvem, ela te possibilita isso. E muitas vezes, quando a gente fazia essa brincadeira, alguns viam o que você via, outros viam outra coisa. Não, eu não estou vendo um homem, não, estou vendo ali, né, uma mulher desse. Então você começa a perceber, né, essas formas da qual vem a nuvem. E aí a nuvem ela aparece muitas vezes com essa dimensão do mistério, porque o mistério de Deus é algo que de certa forma podemos tocar, mas não podemos aprisionar. Nós não podemos colocar num caixote e ele pode assumir muitas formas, o mistério de Deus. Ou seja, a graça de Deus, ela assume também várias formas. E diante desta graça, desse mistério, está lá o Filho do Homem. Tinha ele uma cabeça de coroa de ouro e nas mãos uma foice afiada, ou seja, ele era o rei, ele é o Senhor e ele tem uma foice afiada, não era uma foice qualquer, era uma foice afiada, de tal forma, quando aquela foice pega, ela corta. Saiu do templo um outro anjo, gritando em alta voz para aquele que estava sentado na nuvem, ou seja, o anjo estava avisando ao Senhor.
lança a tua foice e ceifa, chegou a hora da colheita e a seara da terra está madura. Ou seja, chegou agora, deu o tempo, está finalizado. Olha, este momento será um momento de muita alegria para aqueles que se salvam, mas será um momento muito difícil para aqueles que estão no caminho da perdição, porque será cortado a sua trama, será cortado aquilo que muitas vezes eles têm feito, muitas vezes aquilo que tem se corrompido será cortado, e nós cristãos temos que entender que muitas vezes o julgamento começa na nossa casa, na nossa vida, nós como cristãos, como nós estamos vivendo. E aí precisamos entender se estamos justamente com a raiz, naquilo que eu já partilhava no começo desta homilia, enraizados no Senhor. Enfim, vai chegando essa hora. Aquele que estava sentado na nuvem lançou a foice e a terra foi ceifada. Então saiu do templo que está no céu mais um anjo. Também ele tinha na mão uma foice afiada. E saiu de junto do altar outro anjo ainda, aquele que tem um poder sobre o fogo. E ele gritou em alta voz para aquele que segurava a foice afiada: lança a foice e colhe os cachos da videira da terra. Ou seja, colhe o cacho justamente desta uva. E vocês sabem que a uva, o vinho, tem uma expressão da alegria. E aí, o que tem sido a alegria da tua casa e o que tem sido a alegria do mundo? A alegria da tua casa coincide com a alegria do mundo? São coisas diferentes? Você tem plantado a videira na tua casa, eu sou a videira verdadeira, e vós sois o ramo, vai dizer o Senhor. Será que a videira tem sido plantada na tua casa? Porque o Senhor vai então passar a foice, vai ser colhido e vai ser jogado no fogo. E aí você vai ver, porque as uvas estão maduras, e o anjo lançou a foice afiada e colheu as uvas da videira da terra, e depois despejou as uvas no grande lagar do furor de Deus. E muitas vezes nós podemos ver esse furor como este fogo de Deus. E vocês sabem, e vocês podem ver aí nas imagens, por exemplo, do Sagrado Coração, que tem fogo. Olha, como eu gostaria de despejar fogo sobre a terra, e como gostaria que ele já estivesse aceso. E o que é este fogo? O que é este fogo? O fogo é justamente um amor que justamente traz a justiça. Como assim, padre? Sim, o amor realiza a justiça. Mas, padre, eu pensava que justamente quando alguém está irado é que se realiza a justiça. Sim, há uma ira de Deus que ele, vamos dizer, se manifesta no amor. Como assim? Aquela velha expressão que eu falo para vocês que já acompanham aqui comigo a homilia. Quem está com a videira plantada sobre os alicerces, a videira ou seja, a alegria, a essência, de onde vai nascer o vinho, a videira, vai nascer a uva, aonde vai vir o vinho, ou seja, daquilo que é essencial para a tua alegria, está plantado no mundo. Isso vai fazer com que aquele amor de Deus não tenha sentido nenhum para você, e pelo contrário, te dói, te machuca. Porque o amor de Deus, ele tem esta capacidade, para aqueles que amam, ele é fogo, que traz alegria, que justamente traz louvor, que traz adoração. Mas para aqueles que estão no pecado, o amor de Deus começa a constranger, o amor de Deus começa a machucar. E como eu disse em outros exemplos, basta você entender que se alguém vier te abraçar, quando você está na raiva, quando você está imerso no pecado, muitas vezes você vai ter dificuldades, porque receber amor, quando você está justamente enraizado no pecado, dói. Aqui na terra, nós podemos ter a graça de abraçar alguém no pecado
e essa pessoa ressuscitar para uma vida eterna. Ressuscitar no sentido de quebrar as artimanhas do pecado. Mas, quando chega o fim dos tempos, não haverá mais a opção de conversão. Não haverá mais. Não tem mais essa possibilidade. E aí descobrir todas as coisas e não ser mais possível mudar as alternativas da tua vida, será uma dor. Um furor de Deus será derramado sobre o teu coração. Não porque Deus queria o mal para ti, mas porque você receberá um amor da qual você não consegue mais entrar em unidade. E ele começará a arder, a queimar, e se tornará para você um verdadeiro inferno. Porque é assim, o Deus não cansa de amar. Ele não pode fazer outra coisa a não ser amar, mas aqueles que escolheram por toda uma vida estar enraizado nas coisas do mundo não conseguirão receber o amor de Deus como verdadeiro amor, porque o mundo pregou a ele um amor falso, e este amor falso é incompatível com o amor de Deus. Pense sobre isso, pense nos valores, pense no que você está buscando e vamos juntos, seguindo dentro das nossas limitações também o caminho dos mártires, justamente neste tempo onde as palavras, aonde querem justamente nos corromper pela palavra. Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.